Bom dia a todos, somos a coletiva de imprensa pré-jogo com o zagueiro Bruno Leonardo. Vamos às perguntas. Vamos lá então, bom dia gurizada. Puxa, levantar cedo, tem que levantar, né? Bruno, tá falando até com o Maringá aí, acho que vai ter um papo com vocês aí. A campanha até agora não que está ruim, mas também não que está boa. Em função dessa derrota em Concórdia, os 2 empates, mesmo jogando bem, não venceu, né? Bom é vencer, você sabe disso, todos sabem. E daí é o seguinte, a campanha vai se tornar boa vencendo amanhã. O time vai 12 pontos, aproveitamento de mais de 60%. O que vocês estão pensando, falando nesse sentido, ou se não falaram ainda, que amanhã é primordial a vitória contra um time que vem na pressão também, que perdeu o treinador há pouco? Bom dia. A gente vem falando disso sim, que esses 2 empates contra 2 equipes que são postulantes a chegar lá na reta final do campeonato, eles serão válidos a partir do momento que a gente ganhar do Barra. Então, como você falou, não é uma campanha ruim, mas também não é nenhuma campanha excepcional. Acho que a gente teve um tropeço ali contra a equipe do Concórdia. Então, esses 2 empates se tornam importantes contra o Avaí e Criciúma, a gente vencendo o Barra. Então, é o nosso pensamento, o nosso principal objetivo é ir para lá para vencer o jogo. Bem, bom dia a todos, bom dia Bruno. Gilmar ainda não conseguiu repetir o time no Campeonato Catarinense, ou é lesão, ou é jogador de alteração por conta dele mesmo, né? O último jogador aí, o Léo Vieira, que acabou lesionando a face, né, o rosto, e o Rafael Carvalheira. O que isso interfere no entrosamento de vocês para a sequência da competição e como que isso aí pode mudar o planejamento de um modo geral dos jogadores, também no vestiário, junto ao Gilmar Dalpozo, essas mudanças devido às lesões? Cara, eu acho que essas mudanças não é só na chapa, acredito que seja em todos os times esse início de temporada, não só no Campeonato Catarinense também, como no Gaúcho, no Paulista. A gente teve uma preparação um pouco menor esse ano, só que acho que fisicamente a gente não deixou nada a desejar para as outras equipes. Inclusive a gente tem até sobrado nos jogos, a gente vê as outras equipes chegando no final do jogo caindo em campo e a gente tem se mantido forte ali. Então, claro que atrapalha, né? Até a sequência de jogos atrapalha, a gente não consegue treinar tanto, porque no outro dia tem o recovery, tem que tirar um pouco da carga de quem vem jogando mais. Atrapalha sim, mas eu acho que a gente montou um elenco bem equilibrado. Então a gente teve a ausência do Carva, a ausência do João, o Dentinho entrou e supriu, com outra característica, mas supriu a ausência do Carva, tinha o Rubens também, o próprio Marcinho, e o João Paulo que tinha um ano que não jogava depois da lesão, fez um jogo ali seguro. Então acho que é manter essa confiança realmente no grupo, independente de quem jogue, todo mundo tem que estar ali pronto para quando precisar jogar, fazer bem o seu papel. Não? Pode ir. O Bruno, amanhã a Chapecoense completa 7 jogos na temporada, num intervalo de 21 dias. Dá uma média de 3 jogos aí, de um jogo a cada 3 dias. Como que você se sente nesse sentido, né, dessa sequência de jogos? Porque são vários pontos que essa quantidade de jogos em poucos dias interfere, né? Preparação, né, não consegue evoluir muito na questão tática, é mais dentro do jogo, tem a parte física, porque é o início de temporada ainda, né? E uma pré-temporada que foi curta, o próprio Rafael Carvalheira sentiu esse desgaste, né? Como que tu avalia essa quantidade de jogos? Cara, isso também acontece não só no Catarinense. Acho que esse início de ano, esse início de temporada são muitos jogos. Os times que treinam há mais tempo, que começam a treinar lá em outubro ou em novembro, eles acabam que tem sim uma margem ali para chegar em janeiro e estar melhor fisicamente, mas como eu falei, a gente não tem deixado nada a desejar. Realmente é muito corrido. Alguns atletas como o Cavaleiro que tem como característica o porte físico dele, é um cara que sentiu e até surpreendeu a gente quando ele, tô com uma dor aqui. Então surpreendeu a gente porque realmente não dá tempo de treinar tanto, não dá tempo de fazer nem alguns treinos na academia, porque se você faz um treino na academia, você acaba carregando esse treino da academia para o jogo. Então, cara, é confiar no que eles têm passado pra gente, tem descansado a gente, feito treinos pontuais. O Gilmar faz algumas correções que ele mesmo fala, a correção é mais mental, ele mostra ele no campo, leva a gente pra campo, mas não tem como você fazer um treinamento mais longo e tudo. O treinamento acaba sendo pra quem não vem jogando tanto, né? Que aí quando precisa, que nem foi o caso do Dentinho, precisou, já estava ligado, já sabia do que tinha que fazer e fez um bom papel. Bruno, tirando a partida contra a equipe do Concórdia, dentro de casa, a Chapecoense tem tido uma solidez defensiva bem boa. Foram 3 jogos sem tomar gols. O que você acha que se deve esse desempenho dentro de casa?
Cara, assim, uma coisa que a Chape vinha sofrendo durante alguns anos era que não conseguia manter uma base. E esse ano foi mantida. Se você pegar os que estão jogando, agora a gente teve, o Mailton acabou saindo por uma lesão que ele teve, né? Mas é praticamente uma base que já vinha jogando. Então esse entrosamento ajuda para que a gente possa não estar sofrendo gols ali, falando da parte defensiva. Até o Walter que jogava e às vezes não, o Mancha também, já estavam aqui, os goleiros. Então isso ajuda bastante. É bom que tem sido dentro de casa, que é um lugar que a gente tem tentado propor o jogo. Acho que nesses 2 jogos que a gente não venceu, faltou aquele detalhe, que era o detalhe do gol, a gente conseguiu colocar o adversário para trás. Então, eu acredito muito nisso, que foi mantida uma base, foi um acerto assim da diretoria, da comissão, e isso ajuda muito pro decorrer, não só de agora, pro decorrer assim dos anos da Chape mesmo. Obrigado. Como é que tu vê o nível aí do campeonato, Bruno? Vocês que acompanham jogos, vocês conhecem jogadores e Criciúma e Avaí, acho que foi até superior, são os dois gigantes, se for ver, né? Não enfrentou o Avaí, não enfrentou o Figueirense, né, que vem aí, e não enfrentou esse Santa Catarina, que é uma surpresa aí, positiva do campeonato. Como é que você vê no geral? Ele classifica muito a Chapecoense pela história, porque a Chapecoense tem que estar entre os 4, hoje não está, né? Faltam 5 rodadas isso, né? Isso. É um campeonato um pouco diferente, porque a gente está ali a uma vitória de ser líder, só que a gente tendo uma derrota e o 9º colocado ganhando, eles já empatam com a gente ali, então dependendo da combinação de resultados, a gente possa ficar até fora. Então é sim um campeonato diferente. Falando em termos de disputa, a gente vê que é um campeonato muito brigado, muito de primeira e segunda bola. Acaba que não tem, tirando o Criciúma e o Avaí, que foram jogos que jogaram. Até o Concórdia surpreendeu a gente, que a gente não esperava. Acho que foi um jogo que a gente... O cérebro humano, ele tem alguns gatilhos que é uma briga nossa com nós mesmos. A gente tem que se superar. A gente vinha de uma vitória fora contra o Brusque, achou que seria um jogo que a gente poderia ganhar a qualquer momento. E é uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. Posso falar até soberba, que é do subconsciente, não é o cara, pô, eu sou melhor, mas o subconsciente acaba pregando essas peças na gente. Então eu vejo que é um campeonato muito brigado, muito de disputa, assim. E em relação ao Santa Catarina, tem surpreendido realmente. É um time que a gente tem que ficar de olho. Teve um jogador a menos, com 15 minutos, se eu não me engano, fez 2 gols. Acabou tomando um empate, mas um time com a menos fazer 2 gols, abrir 2-0, é de você observar. E tá ligado nesse time aí que tem surpreendido realmente. Bem, na linha de raciocínio do professor ainda, do 3º ano da camisa da Chapecoense, tem experiência já no Campeonato Catarinense. O que você vê de evolução no nível técnico do Campeonato Catarinense em comparação ao ano que você já jogou anteriormente? E o que você vê de evolução com o perfil da Chapecoense aí para essa temporada de 2025 comparado ao que foi apresentado ano passado? Cara, o que eu falei, acho que num dos primeiros jogos, é realmente quem está vestindo essa camisa entender o lugar que joga. A gente teve até uma troca na vice-presidência e eu guardei uma coisa que o novo vice-presidente disse, que é uma coisa que vem se repetindo há algum tempo, que a torcida da Chapecoense, às vezes você não vai ganhar o jogo, mas você tem que estar lá correndo, você tem que estar se dedicando. Então o que eu pedi pros meninos, que veio até uma garotada nova, é entender realmente o lugar que ele tá, o que esperam dele aqui. Pô, não vai adiantar o cara dar 3 canetas e andar o resto do jogo todo. Então a gente vê uma evolução até mesmo do Giovanni Augusto em relação a jogar, o quanto ele tem procurado o jogo, o quanto ele tem ajudado a gente ali na saída, tanto fornecendo ao ataque. Então a evolução que eu penso assim foi a rapaziada realmente se identificar com o clube, tá mais aguerrido, tanto que no jogo que a gente não teve essa disposição, a gente acabou perdendo o Concórdia. Então acho que tá todo mundo alinhado em relação a isso. E o nível técnico do Catarinense? Nível técnico, que eu falei, a gente é bem mais disputado. O próprio Criciúma, que é um time que vem da Série A, que é um time que joga mais, que propõe o jogo, chegou no nosso campo, que é um campo difícil de jogar, e acabou que os destaques deles, o Juninho, o Felipe Matheus, eles não conseguiram jogar tanto devido ao campo, devido ao quanto a gente estava disputando, a gente estava sempre próximo, que é um campo até um pouco menor. Então eu vejo um campeonato mais disputado nessa fase classificatória, mais disputado de primeira e segunda bola do que mais jogado mesmo. O Bruno, você é um menino da Vila, né, cara? Como que você vê essa volta do Neymar pro Brasil? E tu chegou a conhecer ele, cara, no teu período de Santos ali, ou foi uma coisa mais distante pra ti lá? Não, eu cheguei, eu tive até um pouco de sorte quando eu cheguei. Foi aquela época que estavam jogando as moedinhas no Ganso, só que eu estava em teste ainda, mas eu consegui acompanhar. E eu cheguei,
eu cheguei num ano ruim dos 9,6, né? Era 9,5 ou 9,6. Então os 9,6 que não... E era no final do ano, mas eu cheguei em 2012. Era em agosto, se não me engano. E aí os 9,6 que não podiam ser inscritos na reta final do Paulistão subiam pra treinar. E aí eu tava nessa leva aí, treinava com o Neymar lá. E pô, o que ele fez assim pro Brasil mostra que, cara, é um ídolo, acho que da nação assim mesmo. Tem muita gente que não gosta, mas é um ídolo da nação, é o nosso melhor jogador hoje. Então o que ele fez de voltar pro Santos, a visibilidade que ele vai trazer pro Santos depois de um momento ruim, acho que ninguém esperava, não sei nem se ele tinha programado isso. Mas espero que ajude. O Santos já venceu um clássico contra o São Paulo e aí já começa a falar, é o efeito Neymar. Então realmente acaba sendo, porque ele traz, todo jogador lá sabe que o Neymar tá prestes a jogar, parece que já pode jogar 30 minutos. Acho que é um momento histórico assim na história do futebol brasileiro mesmo, porque eu já vi, exemplo, voltou o Ronaldinho Gaúcho, voltaram alguns craques, voltou o Adriano, e não teve essa repercussão que teve agora do Neymar, do Santos, que é um time teoricamente mais da torcida ali da Vila mesmo, é um time mais fechado ali entre eles, a repercussão toda que teve de transmissão o dia todo, de todo mundo assistindo, os amigos dele da Europa assistindo, todo mundo mandando mensagem, foi legal, foi bonito de ver. Passado, né? Podia, né? Podia, eu não sei se ele ia querer jogar a Série B não. Bruno, eu fiz essa pergunta para o Giovanni Augusto na coletiva de imprensa dele lá na Arena, se a dupla de volantes que foram contratadas esse ano para a equipe da Chapecoense fez com que o futebol no meio campo melhorasse. Eu queria saber de você se tu não acredita que essa dupla de volantes aí que tem tido boas partidas não está melhorando também o desempenho defensivo de vocês. Cara, é difícil falar porque são características diferentes, né? Acho que nossos volantes do ano passado cresceram muito na reta final do campeonato. Teve o exemplo do Tarek, que não vinha encaixando, não vinha conseguindo, ele sabia, ele se cobrava muito, ele não vinha conseguindo encaixar bons jogos, e na reta final ele foi um jogador importante pra gente, foi muito importante, fez gols e tudo, então deu esse equilíbrio. É bom quando tem essa dúvida, porque significa que os meninos estão fazendo um bom trabalho. A gente já conhecia o Balieiro, já conhecia o Bruno Matias, o Gimenez chegou e machucou, ainda não deu tempo de ver ele jogando tanto, né? Mas ajuda, cara, ajuda sim nessa saída de jogo. O Gilmar tem um esquema assim que mesmo no nosso campo lá, a gente procurar fazer nossos volantes estar sempre no jogo, não só marcando como jogando. Então ajuda bastante sim, são jogadores que têm qualidade, e acho que a dupla de volante ali acaba sendo o equilíbrio do time, tanto para defender quanto para municiar o Giovani, os meio campos ali.